Viagem. Queridos, externada essa alegria de poder estar aqui com os irmãos, eu quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 3, versos de número 22 a 30. Evangelho de João, capítulo 3, versos de número 22 a 30. Eu percebi que a minha versão é mais antiga, viu, irmãos? Então, vou pedir que você, mesmo assentado, esteja atento à leitura e com toda reverência à palavra do nosso Deus, que assim nos diz na manhã de hoje. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, mais uma vez, e em oração adentrarmos a presença do nosso Deus, rogando que o seu Santo Espírito possa operar sobre nossas mentes e os nossos corações, mas esta vez, na manhã de hoje, oremos ao Senhor. Pai bendito, só Tu és Deus sobre toda a terra e toda a criação. Reconhecemos, ó Deus, a nossa incapacidade, a nossa limitação de compreender, ó Deus, e de crer de forma suficiente na Tua palavra, se não formos, ó Deus, antes alvo do Teu Santo Espírito. A Tua palavra nos ensina, ó Deus, de que as questões que são espirituais, aquelas que são reveladas pelo Senhor, ó Deus, que nos traz vida nova, que transforma o nosso ser, que muda, Senhor, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso sentir. Elas só podem, ó Deus, serem executadas por obra do Teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, nós rogamos ao Senhor e Te suplicamos, Pai, que na manhã de hoje o Teu Santo Espírito que habita em nós e que está no nosso meio, seja Ele, ó Deus, a falar profundamente, ó Deus, ao nosso coração e à nossa vida, para que sejamos, ó Deus, moldados segundo o Teu querer e a Tua boa vontade. Que a Tua palavra, Senhor, possa aplicar em nossas vidas, ó Deus, os Teus propósitos eternos sobre cada um de nós. E que assim, ó Deus, sejamos fortalecidos, que assim, Senhor, sejamos admoestados, exortados e edificados, ó Deus, pelo poder e pela presença do Senhor. É o que nós Te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, antes de sair de férias lá em Brasília, nos 3 últimos domingos, eu propus à igreja que nós pensássemos em pontos, resoluções que deveríamos perseguir como cristãos, não somente no ano de 2024, o ano que acabou de se iniciar, mas que são pontos que devem permear a nossa mente, o nosso coração, todos os dias das nossas vidas. E foram 3 mensagens que eu pude compartilhar com a igreja. A primeira, de nós sermos cheios do Espírito, de buscarmos a verdadeira espiritualidade, de sermos cada vez mais transbordados da presença de Deus no nosso ser. Outro sermão que pudemos refletir foi sobre a nossa cosmovisão, os nossos pensamentos, como que nós enxergamos o mundo. Então nós propomos buscar as coisas do alto, enxergar o mundo caído à luz da perspectiva da criação, da queda e da redenção,
pudéssemos então interpretar os acontecimentos da história, da ciência, da pedagogia, da política, de acordo com o reino de Deus, de acordo com os valores do reino, de acordo com o poder do Evangelho. E a última mensagem era para que pudéssemos, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, diminuirmos para que Cristo apareça, para que Cristo cresça. E os irmãos viram que essa mensagem está baseada nas palavras de João Batista, quando indagado pelos seus próprios discípulos acerca da concorrência que o ministério de Jesus estava causando ao seu próprio ministério, o ministério de batismo que João Batista fazia junto às águas, o batismo de arrependimento. E o ensino que João Batista deu aos seus discípulos é que nós não concorremos com Cristo. Pelo contrário, nós diminuímos para que Ele cresça. E essa mensagem, irmãos, eu creio que ela é pertinente para os tempos modernos. Nós somos a geração que viu nascer o advento das redes sociais, das mídias. Estamos deixando o anonimato. A gente, ainda que queira se esconder, nós estamos em evidência. Basta uma pesquisa no nosso CPF, no nosso nome completo, e as pessoas vão saber alguma coisa do nosso histórico, vão saber talvez onde nós moramos. E o advento das mídias sociais, especialmente do antigo Twitter, do TikTok, do Instagram, o antigo Facebook, a gente acha que todos nós somos influências digitais. A gente acha que tem que postar algo todo dia. E o que está muitas vezes por trás disso é o desejo de ser conhecido, o desejo de ser notado, o desejo de ser famoso. E esse desejo, ele é contrário àquilo que a ética do reino de Deus, ela vem a nos ensinar. Não há pecado algum em ser famoso, não há pecado algum em ser reconhecido pelo trabalho que nós fazemos, pelas nossas habilidades, pelos nossos dons e os nossos talentos. O problema é quando nós fazemos disso o objetivo da nossa vida, quando nós achamos que a razão de ser de cada um de nós é, dia após dia, sermos reconhecidos por mais e mais pessoas. E sem perceber, nós vamos transmitindo isso às comunidades e aos ciclos sociais que nós convivemos. Há muitos crentes, infelizmente, que acham que o seu papel no serviço da casa do Senhor é tornar a sua igreja famosa, é tornar a sua igreja conhecida, é fazer com que ela tenha cada vez mais e mais espectadores. E aí, ao invés de trabalharmos para que o nome de Cristo seja conhecido, para que a glória de Deus seja percebida, para que o Senhor seja adorado, nós muitas vezes nos vemos emaranhados às confusões dos nossos objetivos e daquilo que nós muitas vezes buscamos. Por isso, eu gostaria que você pudesse olhar para esse texto juntamente comigo, sabendo de que a nossa natureza é contrária a isso. O evangelho da modernidade, ele tem pregado e tem crido, infelizmente, o inverso. Alguns acham que Cristo diminui para que a gente possa aparecer. Alguns acham que Cristo morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia para fazer de mim alguém famoso, alguém que é reconhecido, alguém que é notado onde vai. A gente pensa que Jesus morreu na cruz e realizou a sua obra de salvação e de redenção na nossa vida, tão somente para que eu e você sejamos pessoas de sucesso. E o texto vai justamente mostrar o contrário. Se você puder observar, nós lemos do verso 22 até o verso 30, mas todo o capítulo 3 está focado nesse tema. Veja, nós temos duas pessoas importantes, além de Cristo, nessa narrativa. A primeira é Nicodemos. Olha como que João, o apóstolo João, ele descreve Nicodemos no verso 1. Havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ou seja, Nicodemos era um homem famoso. Nicodemos, quando chegava entre os rabinos, quando ele chegava a estar perto dos judeus para a cerimônia judaica, ele era reconhecido, ele não precisava dizer o seu nome, ele era alguém famoso. E o apóstolo João, ele diz isso, que este homem, este fariseu, ele era um dos principais dos judeus, ou seja, alguém amplamente conhecido e alguém amplamente reconhecido onde quer que fosse. O segundo personagem é João Batista. João Batista também era uma pessoa famosa na sua época. Diferente de Nicodemos, ele atuava em outro espectro. João Batista se tornou famoso justamente por denunciar a falsa religiosidade dos fariseus. Quando os fariseus chegam para ver João batizando no rio, ali como que uma curiosidade, vendo o que ele estava fazendo no Rio Jordão, João os acusa dizendo e os chamando de raça de víboras, que eles não poderiam escapar da ira vindoura. João se tornou alguém tão famoso, não somente por combater a religiosidade legalista dos fariseus, mas ele também se tornou famoso por confrontar Herodes. Foi por causa disso que ele foi morto. No momento em que ele não estava, literalmente num bacanal, a cabeça de João é pedida. Se João fosse alguém que vivesse nas sombras, que não fosse conhecido, a sua cabeça não teria sido pedida. E aqui então nós vemos alguém importante do estabelecimento da religião judaica, vemos a outra pessoa importante também, e os dois vão diminuir para que Cristo cresça. No caso de Nicodemos, ele vai ser evangelizado. Jesus vai dizer para ele que para que ele herde o reino dos céus, seria necessário que ele viesse a nascer de novo. E eis aí o primeiro passo que nós damos em direção à exaltação de Cristo e à nossa humilhação. O novo nascimento, irmãos, a experiência de nascer de novo em Cristo Jesus, é uma experiência de humilhação, de humildade, de reconhecer que precisamos de um Salvador, que não somos autossuficientes, que não podemos ser salvos pelas nossas próprias obras, que não há mérito próprio no nosso ser, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções. Por isso, quando Jesus diz a ele que era necessário que ele nascesse de novo, veja, alguém que era tão conhecedor da lei, alguém que conhecia o Antigo Testamento de forma tão clara e dominante, para ele aquilo soou como algo estranho. Como assim? Eu já velho ter que nascer de novo? E aí Jesus então explica para Nicodemos que ele está falando de coisas celestiais e não de coisas terrenas. Esse é o mesmo argumento que João vai encerrar a sua palavra aos seus discípulos. Salte agora ao verso 31 do capítulo 3, e você vai ver que João ele vai encerrar o seu argumento falando justamente, dizendo assim, olha, a gente está falando de coisas lá de cima, estamos falando de coisas celestiais. Verso 31, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja como que João encerra o seu argumento aos seus discípulos, aqueles que andavam com ele, aqui João Batista falando, dizendo, vocês precisam compreender que Jesus, ele é encarnado, ele veio lá de cima, ele não é como eu sou daqui da terra.
E ele fala das coisas que ele aprendeu com o próprio Pai. Jesus também diz isso a Nicodemos. Veja o verso de número 11, quando ele diz, no capítulo 3, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Perceberam, irmãos, como que o diálogo de Jesus com Nicodemos é bem semelhante ao diálogo de João Batista com os seus discípulos? Os argumentos são os mesmos e a finalidade é a mesma: crer no Filho de Deus para ter a vida eterna. Ou seja, diminuir para que Cristo cresça, para que Cristo apareça, não é apenas algo comportamental, não é apenas algo ético, intelectual, de cosmovisão ou até mesmo de agenda. É algo espiritual, é algo que vem do próprio Deus, a quem soberanamente nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo para que diminuamos e para que, na medida em que eu e você, como filhos de Deus, que têm a vida eterna, diminuímos a cada passo do discipulado, da obra da santificação, a consequência de diminuirmos é que Cristo aparecerá cada vez mais na nossa vida. Essa é a construção do nosso testemunho. É quando as pessoas podem olhar para nós e dizer: eu vejo Cristo em você, eu vejo Jesus nas suas atitudes, eu vejo Jesus em como você fala, eu vejo Jesus em como você pensa, eu vejo Jesus em como você reage. E as pessoas só poderão ver Cristo em nós se dia após dia nós possamos então diminuir. Na medida em que nós diminuímos, Cristo será cada vez mais evidente. Eu gostaria então de focar no diálogo de João Batista com os seus discípulos. E a razão é simples, é o público. Se eu estivesse lá no auditório do colégio, onde a maioria não é evangélica, eu sou capelão escolar lá em Brasília, eu aproveitaria para falar do diálogo de Jesus com Nicodemos. Mas João, ele fala, digamos assim, com pessoas que já conheciam a fé. E nós, que já somos convertidos, que passamos pela experiência da conversão, nós precisamos compreender que essa dinâmica de diminuir para que Cristo cresça, ela não cessa no momento em que nós fomos batizados ou fizemos a nossa pública profissão de fé. Ela precisa ser diária. Então, o texto do verso 22, irmãos, até o verso de número 24, vai falar onde Jesus está e onde João Batista estava. E que eles estavam fazendo as mesmas coisas. Estavam pregando, anunciando o reino de Deus e batizando aqueles que estavam sendo salvos. Ou seja, era uma obra evangelística, tanto a de Jesus Cristo quanto a de João Batista. E o texto do Evangelho de João, ele deixa claro que isso ocorreu antes do encarceramento de João Batista. Nós devemos lembrar que depois que João Batista está encarcerado, ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus se Jesus de fato é o Cristo. Então essa resposta é antes da dúvida dele, ele já tinha uma convicção e uma certeza. Esse é o detalhe que o apóstolo João diz: olha, antes que ele tivesse sido encarcerado, ele confessou que Jesus Cristo era o Senhor, é o Filho de Deus. E esse é o propósito do Evangelho de João. Agora, do verso 25 até o verso de número 26, nós vamos ver o drama desse diálogo. Diz o seguinte: ora,
entre os discípulos de João e um dos judeus suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Perceba que o diálogo entre o discípulo de João Batista e o judeu foi um diálogo teológico, doutrinário. Eles estavam debatendo acerca do rito de purificação. Mas não foi a questão doutrinária que causou incômodo no discípulo de João Batista. Ele não chegou com dúvida, dizendo assim: João, eu discuti com um judeu acerca da purificação e eu fiquei em dúvida. Esse batismo que nós estamos fazendo, ele é o correto ou é o antigo rito de purificação dos judeus que continua valendo? Mas não foi essa a pergunta. Daquele debate doutrinário, teológico, ele deixou de lado, digamos assim, aquilo que seria talvez mais importante na conversa. Provavelmente aquele judeu, quem sabe para provocar o discípulo de João, disse assim: isso aí que você faz, Jesus faz, outro faz, todo mundo está fazendo. E se for por isso, pragmaticamente, tem mais gente lá do que com vocês aqui. E certamente isso foi a fagulha no coração caído do discípulo de João Batista, que fez com que ele procurasse o seu mestre, não para tirar a dúvida acerca da fé, mas para questionar se o que eles estavam fazendo estava de fato dando certo. E ele chega: mestre, olha, aquele Jesus a quem o Senhor batizou, ele está em outra região e está todo mundo indo para lá. Talvez na sua caminhada cristã, conversando com alguns irmãos da igreja, você já tenha conversado nesses termos. Está sabendo da igreja nova da cidade? Ficou sabendo do pastor novo que chegou aqui? Viu a programação de jovens deles? Viu como eles fazem um trabalho com as crianças? Vocês viram o prédio deles? Vocês perceberam o trabalho? Olha, Recife inteira está indo para lá. E a gente não se preocupa com o essencial. E a gente não se preocupa com a fé que está sendo pregada. A gente não se preocupa com a fidelidade à exposição das Escrituras. A gente não se preocupa com o caráter dos líderes que estão à frente do rebanho. E geralmente isso acontece, irmãos, permita-me dizer, no andar dos discípulos. Você já viu torcedor discutindo com outro torcedor de outro time? O meu tem mais título, o meu é isso, o meu é mais antigo, o meu time tem mais dinheiro. A gente, no meio da torcida, a gente começa a debater quem é o maior, quem é o melhor. E a gente não sabe que quando o jogo acaba, eles trocam a camisa, os jogadores, vão para casa uns dos outros, independente do resultado, fazem um churrasco deles, comemoram entre eles. Mas no meio dos discípulos, o caos está tomado. Eles até brigam no meio das ruas. O discípulo de João Batista se apresenta aqui como um torcedor. O time de Jesus parece que está vencendo. Está indo mais gente para lá. Isso quer dizer que a nossa empresa está falindo. Talvez isso queira dizer que a gente precisa remodelar a nossa liturgia. Talvez isso esteja nos dizendo que a gente precisa repensar a programação dos jovens. E é assim que muitos pastores têm sofrido a pressão da igreja. Aqui eu já olhei e não tem parede preta. Mas hoje, se for plantar uma igreja, se você pintar de branco, você é ultrapassado. Você não entendeu os tempos modernos. Se não tiver os melhores músicos da cidade, parece que não tem unção no louvor. É com essa carnalidade que o discípulo de João Batista chega para ele, mas que bom que ele chegou diante de um homem temente a Deus, de um homem que não estava evangelizando para preencher um relatório de quantos se converteram, que estava ali tão somente para cumprir o seu papel e ser fiel a Deus em todas as coisas, do início ao fim do seu ministério. E eu gostaria então de falar aos irmãos
através das respostas de João Batista, como que eu e você, queridos, podemos diminuir para que Cristo cresça. Em primeiro lugar, queridos, olhe comigo o verso de número 27. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Quando eu e você pensarmos acerca dos resultados da nossa vida, saiba disso. Quem eu e você somos, quem nós somos, o que iremos nós fazer, o fruto do trabalho de nossas mãos, dependem da soberania de Deus. Deus escolheu Nicodemos para ser quem ele é, Deus escolheu João Batista para ser quem ele é, Deus escolheu a mim para ser quem eu sou e a você para que você seja quem você é. Nós não podemos nos perder diante da soberania de Deus, que nos dá de acordo com o seu eterno propósito e de acordo com sua boa, perfeita e agradável vontade. O que João começa a responder ao seu discípulo é: olha, o que eu faço, quem eu sou, depende tão somente da mão do Senhor. Não estamos dizendo, queridos, com isso que na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, no relacionamento a gente deva tomar uma atitude passiva e esperar que as coisas aconteçam. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que ainda que a gente faça o melhor, ainda que a gente tenha o melhor dom e a maior habilidade, o resultado depende das mãos de Deus. Quem fez do ministério de João Batista ser o que foi o próprio Deus. Quem plantou esta igreja, quem induziu os primeiros missionários a chegarem aqui no Nordeste, a plantar cada igreja Brasil afora. Deus levantou homens que se dispuseram, que entraram no navio, que saíram às ruas a pregar. Mas nós não estaríamos aqui se não fosse a vontade soberana do Senhor. A vontade humana, tão somente sozinha, é incapaz de realizar os produtos e os resultados que muitas vezes a nossa mente e o nosso coração almeja. Por isso que João Batista começa a responder para este discípulo que estava enciumado com a obra que Jesus estava fazendo junto com os apóstolos, dizendo: olha, ele é quem ele é e eu sou quem eu sou. Não pode misturar essas coisas. Eu não posso tentar viver a vida que não é minha. Eu não posso tentar viver o casamento que não é meu. Eu não posso tentar educar os filhos que não são os meus, senão eu vou viver eternamente frustrado. Mas eu preciso viver com inteireza do meu coração, com a dedicação de fazer o melhor para Cristo, onde Ele estiver e onde Ele me colocar para fazer. João Batista, então, coloca, irmãos, que quando nós compreendemos a soberania de Deus, nós não temos medo, ou vergonha, ou receio de diminuir. Como é que eu e você reagimos quando nós esquecemos, quando alguém se esquece de nos elogiar, de reconhecer o nosso trabalho? É natural que a gente se chateie. A gente diga lá no íntimo do nosso coração: poxa, meu nome não foi citado. O reconhecimento do meu trabalho não foi demonstrado, não foi dito a público. Esse sentimento, ele é natural no coração. O problema é quando a gente tenta reagir a isso. O problema é quando a gente tenta se vingar de quem se esqueceu. Ah, não ligou no meu aniversário, no seu eu também não vou ligar. Não deu presente no meu aniversário, também não vou dar. Não comentou na minha foto, na sua eu também não comento. Não curtiu a minha publicação, eu também não vou curtir. Alguns risos estão falando: eita, é mesmo. Eu chamo de riso da confissão. Não é assim que a gente muitas vezes reage? Que você então não possa ter receio, nem vergonha de ligar para quem não lhe ligou, de comentar
na publicação de quem não comentou no seu, de seguir quem não lhe segue. Tem gente que faz questão de semana após semana, deixa eu ver, baixar o aplicativo, quem não me segue eu vou deixar de seguir também. Aprenda a diminuir, aprenda a ter um caráter humilde, assim como é o de Jesus. No verso 28, queridos, em segundo lugar, João faz uma confissão, e essa confissão tem muito a nos dizer. Veja o que ela diz: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Veja, por que esse texto tem muito a nos dizer? Se João está aqui reiterando aos seus discípulos, dizendo algo que já foi dito, ou seja, não é a primeira vez que ele está falando isso, ele está dizendo o seguinte: olha, não é a primeira vez que eu estou dizendo a vocês, eu não sou o Cristo, ou seja, eu não sou o Messias, eu não sou o Deus encarnado, eu não sou o seu Salvador. E vamos, mais uma vez, ser honestos diante de nós mesmos, a gente às vezes acha que somos. Às vezes a gente acha que eu sou o Cristo, que eu vou resolver o problema de todo mundo, que eu vou estar onde devo estar em todo tempo, em toda hora, que eu vou resolver todos os problemas. João reiteradamente precisava dizer isso aos seus discípulos, dizendo: olha, não é porque muita gente está vindo atrás de mim que vocês vão achar que eu sou o Cristo. E é interessante que essa confissão ela é importante no Evangelho de João, porque lá no último capítulo ele vai dizer que escreveu esse Evangelho para que nós creiamos que Jesus é o Cristo. Então, no início do livro e no final do livro, você vai ter a declaração: Jesus Cristo é o Messias, Ele é o Filho de Deus. E é importante que alguém famoso como João era, dissesse: eu não sou. E às vezes a gente pensa que não deve dizer o óbvio, mas a gente precisa dizer. Muitas vezes a gente precisa dizer isso aos nossos filhos, quem nós somos. Muitas vezes o pastor precisa dizer isso à igreja, quem ele é, ou quem ele não é. É a percepção, queridos, de quem nós somos, da nossa verdadeira identidade, é que vai nos libertar para uma vida de que eu diminua e Cristo apareça. Quando eu não conheço a minha própria identidade, quando eu não conheço a minha vocação, quando eu não reconheço os dons e os talentos que o Senhor confiou em minhas mãos, eu vou me meter aonde eu não fui chamado. Eu vou atrapalhar ao invés de ajudar. Ao invés de edificar, eu vou acabar destruindo. Mas quando eu sei quem verdadeiramente eu sou, e quando eu tomo a minha identidade a partir de quem Cristo é, então eu sei onde eu devo estar, e eu sei o que eu devo fazer. Os pastores passam muitas vezes por esses dilemas e por esses dramas pessoais. Muitas vezes a igreja tem a expectativa de que a gente faça algo e que quando nós vamos olhar as nossas ferramentas, os nossos dons e os nossos talentos, a gente fala assim: eu não tenho. E é uma cilada quando a gente inventa de fazer algo que a gente não sabe. Logo quando eu entreguei a vida a Cristo, chegando à igreja, aquela sede, o desejo de servir ao Senhor, quem a gente procura primeiro? Grupo de louvor. Eu quero cantar. E eu fui até Deise, ela dirigiu o louvor lá na Igreja Presbiteriana de Areias. Eu disse: Deizinha, eu quero cantar. Ela está ali. Eu quero cantar. No primeiro ensaio eu percebi que esse não foi o meu chamado. Eu atrapalhei o ensaio inteiro. O povo cantava para um lado, eu ia cantando para o outro. Depois conheci Altair, lá na Igreja de Boa Viagem. E Altair, músico, e eu: Altair, você consegue identificar a voz assim? Eu vou cantar, você diz se eu sou tenor, se eu sou baixo. Ele: canta aí. Aí eu cantei, não deu 5 segundos, ele disse: pode parar. Já identifiquei a sua voz. Eu disse: qual é? Do além. Aí eu: rapaz, e agora? O que eu faço? E aí eu, querendo servir ao Senhor, pastor Gideão, na época, pastor lá em Areias, disse: reverendo, me coloque aí para fazer o que tiver que fazer.
Mazinho, tem uma classe aqui de 10 anos, departamento infantil, eu tinha 14. Você quer dar aula lá? Eu disse, me deu a revista. Quando entrei em sala, irmãos, eu me senti no Aníbal Bruno. Os meninos me dominaram, era uma rebelião, aquela coisa, eu não consegui dar um ponto da lição. Isso me causou um trauma tão grande que eu via departamento infantil, eu pisava longe. Eu vim aprender a lidar com crianças há 8 anos atrás, quando meu filho nasceu, né? Mas antes disso, e era importante saber para o que eu fui chamado, para não me meter onde não fui chamado. João sabe quem ele é, e ele diz, eu não sou o Cristo, eu não sou o Salvador, eu não sou aquele que vocês estão pensando que eu sou, e que eu preciso dizer a vocês reiteradamente, eu não sou o Cristo. Mas, terceiro e último lugar, João sabe quem ele é. E quem é João, então? Ele diz no final do verso 28, mas fui enviado como seu precursor. Ou seja, eu tenho proximidade com Cristo. Eu não sou Ele, mas eu sei para o que eu fui enviado. E eu fui enviado como o seu precursor. E o verso de número 29 vai trazer uma ilustração do que foi esse ministério de João Batista diante da obra redentiva do Messias. Então ele explica o seu chamado à luz daquilo que ele diz no verso 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Aqui nós precisamos voltar à cultura judaica, para que a gente entenda essa linguagem, essa ilustração que João Batista ele utiliza. Quando ele fala, eu sou amigo do noivo, não é que ele é um conhecido, né? Você chega num casamento, a pessoa pede o convite, a senha, e aí, através daquela senha, você fala assim, não, eu estou na lista de convidados, eu sou amigo do noivo, ou então eu sou amiga da noiva. Não é nessa perspectiva. O amigo do noivo, na cultura judaica dos tempos de Cristo, ele funcionava mais ou menos como um padrinho, alguém que era talvez a pessoa mais importante da festa, tirando os noivos. E aí você tem que lembrar que naquele período não existia avião, trem, automóvel, nem bicicleta. Eles faziam as suas viagens ou a pé ou montado em animais. E quando um jovem judeu se apaixonava por uma jovem, e ele dizia para o seu pai, dizendo assim, pai, eu estou gostando dela, ela é da mocidade lá da primeira, ela é firme na EBD, vai para a classe, já viu o boletim dela, é uma menina estudiosa, os pais são homens tementes a Deus. E aí o pai do noivo então fala assim, então vamos lá, que eu vou conversar com o pai dela. E aí eles fazem essa viagem. Imagina que você daqui da Zona Norte se apaixonou por alguém lá da Zona Sul, mas você tem que ir a pé, então leva um tempinho. Chegando lá, eles vão conversar, os pais vão estabelecer o dote, dizendo, meu filho tem pedigree, é da primeira igreja, ovelha de pastor Cláudio, entendeu? Está se formando aqui na universidade, então ele está enamorado da sua filha, pelo que eu soube, a sua filha também está gostando dele, e aí então eles vão ali estabelecer uma espécie de noivado, é quando eles ficavam despojados, ou seja, quando José e Maria estavam prestes a casar, eles estavam nesse momento, já havia feito o acordo. E na cultura e na lei judaica, os noivos era como se eles já fossem casados, porém ainda não haviam consumado a relação do casamento. E o que o rapaz, na casa da noiva, dizia então para ela? Ele se levantava diante dos seus convidados, dos familiares que ali estavam, e ele dizia assim, eu vou preparar um lugar, e quando esse lugar estiver pronto, eu volto para te buscar, porque onde eu estiver, eu quero que você esteja comigo. Isso é uma declaração de amor à moda antiga da cultura judaica, e você vai ler essas expressões aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus diz, eu vou vos preparar um lugar, e eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estou, vocês estejam comigo.
Ali então eles tomavam uma taça de vinho que simbolizava a aliança daquele relacionamento. O noivo então regressava aqui para a Zona Norte, ele ia, ou dependendo da condição da família, construir um quarto. Se a família fosse mais abastada, ele já tinha um terreno e construía a casa. Quando a casa estava pronta, ou então quando o aposento estava pronto, era a data do casamento. E aí é que entra a figura do amigo do noivo. O amigo do noivo, ele ia na frente. Ele saía 1 ou 2 dias antes para avisar a noiva que o noivo tinha terminado a obra e que ele já estava a caminho. Ela deveria então se arrumar, ela deveria então tomar banho, se maquiar, fazer chapinha, colocar perfume, para que quando o noivo chegasse, ela não fosse pega de surpresa. O amigo do noivo então tinha que ser alguém assim muito querido, alguém que se sacrificasse a viajar sozinho. Aí na frente, ele não ia de avião de primeira classe, não tinha WhatsApp para dizer, se arruma que o noivo está chegando. Então, quando João diz, eu sou amigo do noivo, o seu precursor, ele está falando, enquanto o Senhor está terminando a obra, eu já vim. E eu vim sozinho, e eu atravessei esse deserto, e eu cheguei até vocês que são a noiva de Cristo, que precisam amar o noivo, que precisam confiar a vida a Ele. E esse precursor, então, ele chega, o amigo do noivo, e ele já chega com tanta alegria na cidade, que ele começa a gritar, o noivo está chegando, o noivo está vindo, ele terminou o seu aposento, ele terminou a construção da casa, e ele já está a caminho. João Batista diz, eu sou esse amigo do noivo e eu faço essa obra com muita alegria, porque com o noivo vem o restante dos convidados, eles vêm, param, fazem um churrasco, tomam um vinho, faz a festa, aí o sol nasce, eles se levantam, enquanto isso o precursor, o amigo do noivo já está lá na frente, abrindo o caminho para o noivo. E João olha para os seus discípulos e diz, Jesus é o noivo, eu sou o amigo do noivo. Está todo mundo lá com ele, mas eu estou tão feliz de estar aqui na frente, de fazer o que ele mandou que eu fizesse. Por isso importa que eu suma em meio ao caminho, para que ele venha, apareça, tome o seu lugar, seja adorado, seja exaltado, seja magnificado, porque Ele é o Cristo e não eu. Queridos, a igreja precisa lembrar que nós não somos o Cristo, nós somos o amigo do noivo. Nós só vamos diminuir para que Cristo cresça quando nós tivermos contentamento no chamado, na vocação e naquilo para o qual Deus nos comissionou. João termina dizendo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Veja a resposta na sua inteireza a um discípulo invejoso. João, tem mais gente com Jesus, ele está ganhando da gente. João diz, que bom, como eu estou feliz por causa disso, porque eu fui chamado justamente para que ele fosse conhecido, porque eu fui chamado justamente para que ele fosse notado. Queridos, cada um de nós somos o amigo do noivo, na sua casa, na reunião com seus familiares que ainda não conhecem a Cristo, você é o precursor, que assentado à mesa pode falar de Jesus e comunicar quem Jesus é. E se o seu parente se converter e for para a Assembleia de Deus ou para a Batista, fique feliz. Puxa, evangelizei, discipulei, não veio para a minha igreja. Como é que eu vou preencher o relatório agora? Fique feliz. Você é o precursor no seu ambiente de trabalho, onde você pode falar do noivo para os seus amigos, para o porteiro do seu prédio. E quando eles confessam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se alegre com isso. João Batista se alegrou em ser quem ele era. Que eu e você
possamos ter essa atitude, como João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.